agora com o Marcelo Marques, que é artista e personal circus, e com a Raquel Rocha, que é artista e ativadora cultural. Primeiramente, Marcelo, uma ótima tarde para você, seja bem-vindo ao Tom Maior. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos da Sagres TV, Sagres Online também. É um prazer poder estar aqui e falar um pouco da importância de um festival como esse, que trabalha o protagonismo negro enquanto vertente cultural. Raquel, uma ótima tarde para você também. Seja muito bem-vinda ao Tom Maior. Obrigado pelo convite. É importante a gente falar sobre esse festival, né, de Palhaçaria Preta, primeiro do Centro-Oeste, né, e ter ele como protagonismo também no cenário cultural, porque é um grande evento. E para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber como que surgiu essa ideia, como foi elaborada a ideia de fazer esse festival. Então, o festival ele começa a partir da existência desse espaço que a gente chama de Orum Aie Quilombo Cultural, que é um espaço feito por nós dois, que somos pessoas negras e também ativistas da cultura negra. E entendemos que muitas pessoas negras têm poucos acessos, têm menos acesso a alguns aspectos culturais que são fornecidos na cidade de Goiânia. E a partir desse olhar, a partir desse entendimento, até pela nossa vivência, nós resolvemos criar um espaço em que as pessoas pudessem ter o acesso. Mas o mais importante de ter o acesso é colocar o negro no local de protagonismo, pensando que uma parte da população de jovens, de crianças, veem seus heróis, veem os principais personalidades brancas. É importante que eu mostre para ela que existe um protagonismo e que existem pessoas negras em locais de protagonismo. E é isso que a gente tenta trazer, principalmente com o Festival de Palhaçaria Preta. O Orum Aie, ele surgiu nessa ideologia, né? Então, aqui, por exemplo, todo o corpo docente é negro e a gente tem um sistema de desconto de 50% para pessoas negras. Então, o espaço surgiu faz um mês, né? E quando ele surgiu, nós conversamos como fazer um evento, qual evento fazer que traga em peso esse local de protagonismo negro, esse local de resistência, né? E junto à caminhada do Marcelo, que é uma caminhada de mais de 30 anos no circo, juntou esse local, né, esse espaço. Nós pensamos bem, o Festival de Palhaçaria Preta é o melhor caminho. Até porque o palhaço ele tem um local de criticidade na sociedade, né? O cenário que a gente está vivendo social, político, né, cultural, a figura do palhaço ela é uma figura importante, né? Trazer essa criticidade, trazer esse local do humor e o protagonismo negro são lugares que se encontram muito potentes. Raquel, Marcelo, boa tarde. Então, esse espaço, né, Orum Aie Quilombo Cultural, surgiu desta necessidade de um espaço que enfatizasse, então, o protagonismo negro na cultura também. Vocês avaliam, né, que ainda hoje no Brasil há falta ainda uma diversidade racial no setor cultural, né? É muito ainda segregado essa questão, Marcelo, Raquel? Sim, é muito segregado mesmo. Aqui, por exemplo, um dos projetos que a gente tem para o espaço é a criação de uma galeria, né? Uma galeria de artes visuais. Um exemplo desse problema racial no cenário cultural é que nós temos, por exemplo, várias exposições em que majoritariamente são de pessoas brancas que ocupam os espaços das galerias e pouquíssimas pessoas negras, né? E enquanto não é naturalizado uma exposição de artistas negros, quantas exposições de artistas negros você foi, né? Quantos espetáculos de artistas negros que você já viu? Essas pessoas negras estão ocupando esse local? Qual está sendo o local de representatividade? Então, tudo isso é uma questão para a gente levantar. É necessário a gente trazer com força as questões que envolvem esse pensamento a partir do olhar das pessoas pretas, das pessoas negras. A maioria nós temos uma vasta literatura preta por aí, mas as pessoas não leem. Temos espetáculos escritos por autores negros que as pessoas não leem. Um dos motivos do festival homenagear Benjamin de Oliveira
é que a maioria das pessoas desconhece a existência desse palhaço. Mas Benjamin de Oliveira foi um palhaço preto, o primeiro palhaço do Brasil. Ele nasce em 1870, foge com o circo aos 12 anos de idade, começa a trabalhar efetivamente como artista de circo aos 19 anos de idade, e ele é um cara que fez grandes espetáculos, fez atuações, inseriu a ideia de circo-teatro no início dos 1900, ele que traz o circo-teatro para o Brasil, ele faz os principais espetáculos, ele adaptava Shakespeare naquela época, em 1900. Então, quando você ainda não tinha uma televisão, você tinha um circo na cidade, e quem levava essa culturalidade para as pessoas era o circo. E a figura do Benjamin de Oliveira foi uma figura fundamental no transporte dessa literatura, desse conhecimento que veio de outros locais, através desse homem negro. E as pessoas mal conhecem isso. Raquel, para a gente continuar falando sobre essa questão da representatividade, a gente sabe que é uma questão de extrema importância para os adultos, né? Mas eu queria falar um pouco também sobre essa questão com as crianças. A necessidade das crianças vem um igual, vem um semelhante ali nas telas de televisão, nos telões de cinema também. É importante até para o crescimento dessa criança, para a aceitação da criança também e, é claro, para que ela cresça se amando, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também, qual que é a importância dessa representatividade na cultura para os pequenos. Sim, sim. É um local, assim, né? A criação, formação da subjetividade, né? Nós negros, né? A gente sempre se recorda quem eram os nossos personagens favoritos na TV, né? O distanciamento, por exemplo, da possibilidade de ver um espetáculo, da possibilidade de ver uma exposição de arte, a possibilidade de acessar outros locais artísticos, né, que são majoritariamente brancos. Então, você ter a palhaçaria que acessa, né, ela acessa a criança de uma forma, né, que é muito, muito singular, muito, muito forte do palhaço, e aquela criança se vê naquele local de protagonismo. Portanto, que isso é potente, porque a maioria das mídias, né, tem um padrão de colocar as pessoas negras no local de subalternidade, um local para servir, um local, né, como eu falei, subalterno. Geralmente a representatividade, desculpa, amor. Geralmente a representatividade está no local de quem está servindo, né? É o porteiro da novela, é a pessoa da cozinha, é essa pessoa que está sempre no local de servir. Essas profissões são magníficas, ok, tudo certo, mas não somos só isso, não estamos apenas nesses locais. Se eu penso na minha infância, um dos meus heróis era o Tarzan. E quem é a figura do Tarzan? Um homem branco que está na África e sai batendo em um monte de homem negro, sabe? Essa mudança, é importante as figuras, os heróis serem novos, entendeu? É importante a figura de um Pantera Negra enquanto herói do seu local, um local tecnológico, um local moderno. Esse protagonismo que tira a África do local menor e coloca num local de estar em primeiro no mundo é o que faz diferença. Nós trazemos aqui por aí essa ideia de que as pessoas negras que estão aqui, elas são protagonistas e é para a criança poder se identificar e falar assim, nossa, eu posso estar lá, eu posso estar naquele lugar um dia. Isso, é justamente a possibilidade de falar assim, corpos negros ocupam também esse lugar. A arte, esse local de protagonismo também pertence a nós, até porque nós estamos fazendo arte o tempo todo, né? Quando a gente pensa também nesse lugar de ressignificação histórica, né? A cultura negra, ela formou a cultura brasileira, né? Então a gente está fazendo arte de resistência o tempo todo. E agora é o processo de valorização dessas artes de resistência, a gente ocupar esses locais e trazer esse protagonismo. E para a infância isso é muito forte. E Marcelo, Raquel, como é para vocês, né? Como é trabalhar com a cultura aqui no Brasil, trabalhar no setor cultural? A gente pode afirmar também que quais são as dificuldades, os principais obstáculos, né? Trabalhar com a cultura aqui no Brasil ainda é algo relacionado a um privilégio de classe e raça? Sim, muito, 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 muito. É uma luta
constantemente. É resiliência o tempo todo. É não aceitar o não, é ir lá, chutar a porta, é falar isso aqui é direito meu, eu vou ocupar isso aqui, porque o não, por sermos pessoas negras, já é aquilo que a sociedade coloca de direito, né? A gente briga pelo sim. É importante a gente pensar que o Estado ele tem um dever com o lazer e um dever com a cultura. É dever do Estado suprir isso. Então, o Estado muitas vezes deixa de cumprir esse dever. Nós tivemos problemas. Esse ano, as pessoas que aprovaram projetos no Fundo de Cultura de 2017 estão recebendo dinheiro em 2022. Há um lastro, um problema criado por uma má gestão do dinheiro público e um dinheiro que é destinado à cultura, que aquele governo lá em 2017 não cumpriu o dever dele e que as pessoas estão fazendo hoje. Então, as pessoas lá que precisavam dessa verba, que geram renda para os artistas diretamente, mas geram uma série de rendas indiretas e as pessoas não pensam nisso. A cultura é uma grande movimentadora de PIB e as pessoas não pensam nisso. Acho que é só ficar olhando que é só uma palhaçada, né? O que nós fazemos aqui, e quando, na realidade, nós somos grandes movimentadores do PIB também, e os governantes precisam entender isso e eles precisam incentivar a cultura nesse sentido. E é um sistema, né, que você tem dentro da cultura, dentro da arte, assim como e acredito em outros âmbitos sociais. É um sistema que se cria para fortalecimento do racismo, né? Então, quando a gente pensa o racismo é estrutural, a gente começa a enxergar que, de forma velada, você tem uma dificuldade no acesso, por exemplo, a direitos mesmo do Estado, né? Uma pesquisa breve que eu fui fazendo, perguntando para algumas pessoas, a maioria das pessoas negras que eu conheço, por exemplo, algumas aqui da periferia, que aqui é um espaço periférico, né, onde está o Orunhaê, não acham, nunca não escreveram um projeto, não sabiam nem, por exemplo, que teve Aldir Blanc, né, que não se acham aptas a poder escrever algo e passar, entendeu? Sendo que a Aldir Blanc, por exemplo, foi emergencial, né? Mas, por exemplo, a gente tem um déficit de pessoas negras se inscrevendo em uma lei cultural que deveria ser emergencial, que deveria ser para todos, e pessoas negras artistas, né? E que aí, se elas, por exemplo, não escrevem projetos, se elas não conseguem uma verba que seria de direito delas, diminui a possibilidade de elas conseguirem fazer uma ação artística de uma força muito maior. Isso é um exemplo dessa questão racial, dessa questão estrutural, né, que impede pessoas negras de conseguir atingir um espaço maior. É legal as pessoas terem como foco que, assim, diretamente ela atinge o artista. Então, eu sou um beneficiário direto disso. Só que para eu botar um espetáculo para acontecer, eu preciso contratar um iluminador, eu preciso contratar um cenógrafo, eu preciso contratar uma figurinista. Aqui o festival está acontecendo, as pessoas vêm para cá, os artistas vêm para cá, eu contrato uma cozinheira, eu tenho que contratar uma pessoa de limpeza, eu tenho que comprar equipamentos, isso gira movimento no mercado. Então, um único espetáculo gera uma série de possibilidades de trabalho para uma série de profissionais. Isso eu estou falando de um único espetáculo. Agora, imagina quantas pessoas podem se beneficiar com isso, e é importante que a cultura do Brasil precisa ser vista com esse olhar, como um olhar de produção e de dinheiro, de PIB brasileiro. Raquel, a gente percebe, quando vai conversando também, vamos fazendo esse tipo de entrevista, né, mas voltado para a cultura, que a cultura de Goiás, do Brasil em geral, às vezes ainda é muito desvalorizada. Às vezes os jovens, os adultos também valorizam mais o que vem de fora para o que é produzido aqui. Eu queria saber se há dificuldade de mostrar isso para os jovens, se há dificuldade de gerar um interesse neles. Muita. Nós estávamos conversando sobre isso, inclusive, hoje, sobre um aspecto da região que é de Goiás, né? E também de outras regiões brasileiras, acredito eu, que é um aspecto coronelista e é um aspecto colonialista, né? E aí a gente pega o colonialismo bem forte, porque, por exemplo, você tem uma valorização muito forte
de um cenário artístico que acontece no eixo São Paulo-Rio, né? Então, muitos artistas a arte produzida lá acaba criando olhares que tem uma arte sendo produzida aqui, que deve ser valorizada, que tem um potencial tão quanto ou mais, mas o olhar é mais para lá, entendeu? Enquanto que aqui também tem panelinhas, né? Panelinhas artísticas também é um cenário muito, muito forte. Pessoas que estão produzindo e que têm uma arte de qualidade que acaba não chegando no local confortável, né? De fazer arte, de ganhar dinheiro, de ser reconhecido. Eu me tornei goiano, né? Eu sou um carioca radicado em Goiânia já tem 15 anos. O que eu percebo, e aí, primeiramente, eu tenho que agradecer um espaço como esse da Sagres, que as relações midiáticas são fundamentais para se acessar a essa população que não está habituada. Porque é muito mais fácil você assistir o que está na moda na TV. Qualquer coisa que uma grande emissora coloca lá e diz é bom, as pessoas acreditam e começam a levar isso como se fosse bom. E a gente vê tanta porcaria sendo vista por aí porque alguém numa emissora chegou e colocou e disse que era bom. Então, espaços, canais como esse que vocês estão dando para a gente, essa oportunidade, é uma grande chance de a gente conseguir atingir uma população que passe a olhar e falar que assim, olha, aquilo ali é de Goiânia e é bom. É daqui e é bom. Tem mais alguém dizendo que isso é bom. É fundamental isso, é fundamental esse movimento de resistência. Eu tenho muito a agradecer a Sagres por causa disso, porque a gente está aqui hoje falando de resistência e eu acho que essa troca, esses espaços para a gente nesse momento, mas para todos os outros grupos de Goiânia, vai fortalecer a existência de um público que segue o que se faz aqui, né? E nós temos outras vertentes culturais aqui que estão funcionando. Então, o teatro e o circo precisam funcionar também com muita força. Essa questão dessa pergunta, por exemplo, essa última pergunta que foi feita, é uma questão importante para a gente levantar, falar, e também fazer uma avaliação e a importância, né, de matérias como essa, para isso chegar no local de criticidade, o circuito artístico e cultural se analisar nesse local. Por exemplo, do local de, às vezes, representatividade manipulada, né? Quando eu falo que o circuito Rio, São Paulo, outras regiões é bem bombada, se um artista consegue chegar lá e quando ele volta, por exemplo, para cá, você tem todo um circuito artístico que coloca somente aqueles artistas no local de contratação, de espetáculos, de obras de arte, de música, né? E aí os artistas da região não conseguem acessar esses locais. Então, a gente tem que reavaliar esses locais colonialistas, locais coronelistas, né? Até que ponto a gente vai continuar reproduzindo isso aqui e impedir artistas que produzem muito, muito bem de mostrar as suas artes e, como o Marcelo falou, né? Movimentar economicamente até a região e esse local de representatividade. Marcelo, Raquel, vamos falar também um pouquinho sobre a programação, né, do Festival de Palhaçaria Preta, primeiro do Centro-Oeste. Conta pra gente o que vai ter durante esses dias de evento, quando que começa. Para quem quiser também aqui acompanhar o Tom Maior, ficar ligadinho aí no festival, como que pode fazer também? A gente está na segunda semana do festival, né? A segunda e última semana. Ela começou na semana passada. Última não. Tem outra semana ainda. Mas das apresentações, dos espetáculos. Então, hoje, nós temos Os Poderes de Ícare, que é um espetáculo de palhaço com mágica, que acontece às 19 horas. Hoje sexta, dia 8. Amanhã, sábado, dia 9, nós temos Mocotó O, que é um espetáculo de palhaço também, em que o palhaço Mocotó, atrapalhado tentando fazer mágica, acaba se enrolando, então vale a pena ver os rolos do palhaço Mocotó. E no domingão, dia 10, Bolacha vem com O Domador de Animais, um espetáculo divertidíssimo, em que ele mostra a sua capacidade de domar vários bichos, muito interessantes. É preciso ver aqui e conhecer que bichos são esses. Então, sábado e domingo, 18 horas, sexta-feira, 19 horas. Na semana que vem, no Domingão de Páscoa,
nós temos uma programação especial de oficinas. Nós vamos dar uma oficina de palhaçaria para iniciantes e uma oficina de acrobacia para iniciantes. As inscrições estão abertas, são pouquíssimas vagas, vocês precisam vir também. Os ingressos, como tem um limite, né, de plateia, então os ingressos podem ser compros antecipadamente pelo Instagram, Orum Aie Cultural. E também na semana que vem a gente vai ter uma mesa, uma roda de conversa com os palhaços que estiveram, né, presentes no festival, que vão falar sobre o seu trajeto artístico sendo um palhaço preto aqui em Goiânia e em Goiás. Então, quem quiser acompanhar a nossa programação, melhor para fazer, entra no nosso Instagram, segue a gente lá no Instagram, Orum Aie Cultural. Esse é o local que vocês vão ter toda a programação e vão poder participar do que vocês precisarem. Marcelo, Raquel, muito obrigada pela participação de vocês conosco aqui no Tom Maior, enriquecendo a nossa programação com um festival que é tão necessário. Axé, gratidão pelo convite. Foi muito bom poder falar sobre o festival, poder falar sobre a ideologia desse espaço, que é o primeiro, né? E vai ter outros festivais, muita coisa vai acontecer aqui. Agradeço a vocês, agradeço a todo o público da SAGS TV que está assistindo, quem está ouvindo. E venham ver, venham participar e venham fomentar um pouco mais o protagonismo negro na cultura goiana. Sobre o primeiro festival de palhaçaria preta do Centro-Oeste.